Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, estudaremos o adoecimento do trabalhador pelo coronavírus. Será uma aula bem dinâmica, pois analisaremos como vem sendo o posicionamento e a caracterização ao não acidente de trabalho, doença ocupacional, e a necessidade de ser ou não emitido o comunicado de acidente de trabalho, a CAT. Então vamos lá. Sabemos que a pandemia do coronavírus abalou profundamente a forma de trabalho, seja em serviços essenciais ou em home office. A Covid-19 tem afligido constantemente a saúde e o direito dos trabalhadores do país, desde a exposição à doença, demissões e até a flexibilização de direitos. Os profissionais mais afetados são aqueles considerados serviços essenciais, ou seja, trabalhadores que não podem parar devido à profissão que ocupam. O processo de adoecimento é causado por demandas de trabalho frequentes e contínuas, ou por trabalho mal planejados que resultam em esgotamento de recursos físicos, emocionais ou mentais dos profissionais. Aqueles profissionais que estão na linha de frente do combate do coronavírus, consequentemente, estão mais expostos a contrair a Covid-19. Dependendo do contexto, a Covid-19 pode ser reconhecida como doença ocupacional. Mas somente quando a doença resultar das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente. Mas ela pode ainda constituir acidente de trabalho por doença equiparada, na hipótese em que a doença seja proveniente da contaminação acidental do empregado pelo coronavírus no exercício da sua atividade. Mas, professor, como a pessoa vai receber o benefício do regime geral da Previdência Social? Ora, meus amigos, para fins de concessão do benefício, será a Perícia Médica Federal do INSS que deverá caracterizar tecnicamente a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. É importante deixar bem claro que não há na legislação presunção de que a Covid-19 seja uma doença ocupacional. Meus amigos, o direito de renovar todos os dias e os posicionamentos dos julgadores a cada dia sofrem alteração. Prestem bem atenção. A Lei Previdenciária 8.213/91 diz que uma doença é considerada como ocupacional quando ela for adquirida ou desencadeada em função das atividades realizadas ou do local de trabalho. Esse nexo causal entre doença e a empresa é importante, porque, nesses casos, o trabalhador passa a receber os benefícios previdenciários como auxílio-doença. Além disso, ele também tem o direito à estabilidade provisória, ou seja, não poderá ser demitido por um período de 12 meses, exceto por justa causa. Para a empresa, também há consequências como a consignação do FGTS e uma variação direta do fator acidentário de prevenção, a FAP. Então, são os principais impactos após a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional. O grande problema é que, em alguns casos, é muito difícil comprovar o nexo entre a doença e o ambiente laboral. Mas vamos examinar no caso do coronavírus. Temos a medida provisória 927/2020, que determinou que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Temos o posicionamento do STF, que entendeu que é possível enquadrar casos de contaminação da Covid-19 como doença ocupacional, desde que comprove o nexo causal. Em seguida, tivemos a portaria do Ministério da Saúde 2309 de 2020, que listou a Covid-19 como doença ocupacional. Ocorre que logo em seguida o Ministério da Saúde voltou atrás e editou a portaria 2345 de 2020, retirando o Covid-19 como doença ocupacional. O certo é que a contaminação de qualquer pessoa poderá ocorrer em casa, no deslocamento residência-trabalho e vice-versa, nos estabelecimentos comerciais relacionados ou não às atividades essenciais ou lazer, e também no ambiente de trabalho.
Então, para que o contágio de um empregado ao coronavírus seja considerado uma doença ocupacional, haverá necessidade de comprovação do nexo causal entre a enfermidade e as condições de trabalho a que o trabalhador esteja submetido. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ligada ao Ministério da Economia, afirmou que o Covid-19 só pode ser considerada doença do trabalho após o empregado passar por perícia médica federal. E professora, como fica a situação da emissão da comunicação de acidente de trabalho, da CAT? Vamos lá, vamos examinar. A comunicação de acidente de trabalho, a CAT, é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou o trajeto, bem como a doença ocupacional. O acidente de trabalho ou de trajeto é acidente ocorrido no exercício da atividade profissional a serviço da empresa ou no deslocamento residência-trabalho, trabalho-residência. Deve ainda provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, ou, em último caso, a morte. A doença ocupacional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determina a atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Meus amigos, estamos quase chegando ao fim. Já sabemos o que é a CAT. E agora, para finalizar a aula, examinaremos como tudo isso funciona no caso da pandemia do coronavírus. Bom, independente do motivo ensejado do acidente de trabalho ou doença ocupacional, a CAT deve ser emitida até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, sob pena de multa. Então, a CAT deve ser sempre emitida quando ocorrer um acidente de trabalho, não estando condicionada a qualquer situação prévia do INSS ou da Perícia Médica Federal. É bom deixar bem explicado que no âmbito da legislação previdenciária temos uma nota técnica que é muito importante, a nota técnica 56.376 de 2020, não se aplicando para fins de interrupção de legislação trabalhista sanitária ou outras áreas estranhas à relação previdenciária. Para profissionais que contraem a doença e se recuperam e não comunicam o acidente de trabalho, podem trazer dificuldades futuras. Isso porque a Covid-19 é uma doença nova que ainda pode apresentar sequelas. Quando estas ocorrerem, é a comunicação feita por meio da CAT que garante ao trabalhador o recebimento do auxílio adequado, permitindo que se afaste para tratamento sem ocorrer o risco de ser demitido ou, caso de demissão, ficar sem o benefício do INSS. A emissão da CAT é uma obrigação de toda empresa diante de qualquer acidente de trabalho. Caso o formulário não seja preenchido e a CAT seja emitida de maneira errada, a empresa deverá ser denunciada e multada. Então, meus amigos, estamos finalizando a nossa aula e eu digo a vocês que, comprovado o nexo técnico individual entre a Covid-19 e a atividade realizada, a empresa é obrigada a emitir a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!